Valeu, galerinha. Vou corrigir dois itenzinhos, aliás, faltava só um itenzinho, mas essa aqui eu fiz por semelhança de triângulo. E eu queria fazer só por ser o cosseno e tangente, para te mostrar, né, essa outra possibilidade. E falta pouca coisa, galera. Depois eu corrigi essa tarefa, vou bater um papo com vocês sobre duas leis que nós não estudamos ainda dentro do triângulo, chamada lei dos senos e lei dos cossenos. E depois vamos bater um papo sobre áreas de triângulos, formas de calcular a área de um triângulo. São várias formas. E aí já estamos bem nos finalmente. Vamos fazer mais alguns exercícios, umas tarefinhas. E vamos estar prontos para uma última avaliação aí desse trimestre. Trabalho, né, e seguido avaliação, como sempre. O negócio é o seguinte, nós fizemos por semelhança, queria te mostrar outra técnica. Claro que começa chamando de y aquela partezinha desconhecida. Eu quero relacionar o cateto oposto com o cateto tanto num triângulo quanto no outro. Para relacionar os catetos eu chamo a tangente. Tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando for a tangente de 30, é o x, que é o cateto oposto, sobre 200 mais y, que é o cateto adjacente. Vai na tabelinha dos ângulos notáveis. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Já tenho uma equação, porém com duas incógnitas. Não dá para resolver. Escrevam para mim, por favor, a tangente de 60. Vamos ver como é que fica. Claro, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai na tabelinha dos ângulos notáveis. A tangente de 60 é raiz de 3. Duas equações e duas incógnitas. Como que eu procedo? Isola numa, substitui na outra. O x está bem fácil de isolar. Vou passar o y multiplicando. Raiz de 3y é igual a x. No lugar daquele x ali, eu vou colocar raiz de 3y. Só isso. Vai ficar assim. Vê se vocês concordam comigo, ó. Fiz a multiplicação cruzada, tá vendo? Ó? E já coloquei no lugar do x raiz de 3y. Tudo bem para vocês? Eu posso dividir ambos os lados por raiz de 3, ó. Beleza? Cancelou a raiz de 3. E vou subtrair y em ambos os lados. 200 é igual a 2y e tal qual ontem, y igual a 100. Como eu queria era o valor do x, eu queria descobrir a altura da montanha, lembra? Olhamos com o teodolito a 30 graus, caminhamos 200 metros e coincidentemente ao olhar de novo com o aparelho tinha 60 graus. Depois de um cálculo bobo a gente descobre que a montanha que nós estávamos observando, certo? Está a 100 raiz de 3 metros de altura. Como raiz de 3, o problema pediu para aproximar por 1,7, obtemos 170 metros. Show de bola. Duas tangentes, um pouquinho de álgebra. É uma questão tranquila. Olha o que aconteceu ali, ó. Para descrever uma situação interessante. O cara tinha um cabo de aço segurando uma torre qualquer, uma antena de celular. Só que ele não esperava que naquela região tinham ventos tão fortes. Ele percebia que numa ventania muito forte a torre balançava demais. Então ele resolveu contratar um engenheiro para colocar um cabo mais inclinado, aumentando a sustentação da torre de celular. Ele sabia que o cabo original, que estava fazendo 60 graus com o chão, tinha 40 metros de comprimento. Ele queria calcular o custo do novo cabo. Sabendo que o novo cabo vai estar a 45 metros, a 45 graus, descubra, por exemplo, a distância da nova base onde o cabo vai ser colocado. Então ele pediu esse valor X aqui. Ó. Então a situação que o vestibular vai te trazer para tu desenhar é bobagem. O que importa é tu saber usar seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Me ajudem, por favor. Muito parecido, né? Chama de Y, só que aí a tangente é o cateto oposto, que eu não sei quanto é, né? Certo? Então eu vou dar nome para isso aqui também, será? Pode ser, né?
Vou chamar de Z. Pode ser. Beleza. Aí eu concordo. Se a gente chamar aquilo ali de Z, certo? Ah, isso aí. A gente pode achar ele. A gente escreveria aqui a tangente de 45, pode ser. É igual a x mais y, é isso? Ah, é z sobre x mais y. A gente só falou que a tangente de 45 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nada demais. Temos 3 incógnitas, hein? Sim, pode. Porém, assim, tu vê, ó. Usar isso é usar isso, né? Porque a tangente de 45 vale 1. O que eu temo quando... Claro que não é o teu caso, mas eu digo o seguinte, o que eu temo é que o aluno decore isso e não saiba usar seno, cosseno e tangente. E se ele sabe usar seno, cosseno e tangente, essa decoreba faz ele ganhar alguns segundos, né? Certo? Então é isso aí. Mas dá pra descobrir y também. Ótimo, é o que a gente precisa, né? Para poder achar o x. Seno de 60 dá pra achar o z. Seno de 60, vamos ver. Seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o tamanho do primeiro cabo, 40. Raiz de 3 sobre 2 é igual a z sobre 40. Eu vou dividir ambos os lados por 2, eu passo 40 multiplicando, né? 40 dividido por 2, 20 raiz de 3 é o tamanho do z. 20 raiz de 3 metros. Cosseno de 60 estão me cantando, observem, eu não estou tomando ação nenhuma, eu só estou fazendo o que me pedem. Cosseno de 60 é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 60 vai na tabelinha dos ângulos notáveis, que já sabe até construir, deu 20, concorda comigo? Y deu 20 metros. Como eu queria o valor de x, eu já sei que o y vale 20 e que o z vale 20 raiz de 3. Subtraindo 20 em ambos os lados, ele pede para colocar a raiz de 3 como aproximadamente 34 menos 20, x é igual 14 metros. Oh, que bonitinha essa questão, cara. Tivemos que chamar de y um tamanho desconhecido e z outro tamanho desconhecido. Aplicamos uma tangente, um seno e um cosseno. Putz, completa essa questão, hein? Certo? Claro, daria para usar um Pitágoras para relacionar esses caras aqui, né? O 40, o z e o y, daria para fazer Pitágoras, perfeita colocação. Então tem outros caminhos. Como eu queria exercitar seno, cosseno e tangente, né? Eu acho que esse caminho foi interessante. Muito bom. Era questão aberta, né? Show de bola. Pessoal, olha só, o ideal era a gente era fazer todas, né? Do mundo, todas. Mas nosso tempo, né, é relativamente reduzido. O cara que tem mais dificuldade tem que ter a obrigação de fazer mais e vir para o apoio e tirar dúvida. O cara que está bem na foto pode se preocupar de repente, né, em exercitar já uma matéria um pouco mais à frente, dando uma lida, preparando o que vai acontecer. Eu vou gastar esses minutinhos que eu tenho nessa aula para dar as dicas finais aí de umas fórmulas que nós vamos começar a usar. E eu não vou deduzir as fórmulas hoje. Tu pode, inclusive, já na apostila, a apostila mostra a origem das fórmulas, tá? Tu pode na apostila tentar entender a origem das fórmulas, para numa próxima aula, quando eu deduzir, aumentar a tua chance de compreender. Vale lembrar que deduzir as equações não é uma obrigatoriedade. Eu sempre faço porque eu sei que desta sala alguns serão engenheiros, outros matemáticos, outros físicos. E eu não posso deixar de fornecer para essa galera as partes mais nobres aí, que seriam as deduções das fórmulas. Mas tu pode passar em medicina na UFSC sem saber deduzir as fórmulas, só exercitando, tá? Vamos que vamos!